Naquele Casa não existe mais. era um grupo comprido, né? Tinha pensão, dava comida, mas quando estava formando em Itamaracá, né? Então, As ruas eram tudo de terra ainda? tudo terra, não tinha nem um farmo de asfalto, que era tudo terra. Terra e mato mesmo, era só mato. Não tinha, só tinha capoeiradinha fina, mas o mais aqui em Rosa aqui era mataria mesmo, mato virgem mesmo. Tinha onça, eu tinha um irmão que caçava onça, ele matava a onça, saía por aí, já matava a onça. Tinha um cachorrinho muito bom, né? O cachorrinho fazia a onça empoleirar, ele matava. Atirava? É. Pegava porco às vezes. Naquele tempo tinha muito porcada, né? Saprista. A onça começava a pegar porco. Então o dono da porcada chamava meu irmão para ir matar lá, né? Tava. E nessa época já tinha fazenda de café aqui? Tinha. Quem que era os fazendeiros? Aqui era fazenda de café. Nessa frente aqui era fazenda de café. Aqui para riba, aqui do lado do cemitério, que também era fazenda de café. O senhor lembra assim, de mais remoto, sabe, as vendas, lojinhas, sabe? Os bazares da Então nós vindo do sítio, nós tínhamos uma venda ali muito, muito conhecida, que era do seu Basílio Feriato e do outro lado Jacunias, né? Então era duas, uma era mais bar, outra mais secos e molhados. Que lugar que é ali, hoje? ali onde é o Dé, por aí, né? Em frente ao Dé, é a casa hoje da Dona Ordália Feriato. Ali era uma venda do seu Basílio Feriato. E do outro lado, onde é o Boche, era o Jacunias. Até era uma sorveteria. Então nós vinha lá do sítio, passava, não era nem rua, era um trio que vinha lá do sítio. Agora chegava ali, então já era uma rua. Né? Presidente Vargas, no começo. Então, naquela época existia Presidente Vargas e a outra rua que é paralela ali, que é José Carlos Dias. Né? Então essas duas ruas que eu me lembro que existiam. Na Baixada existia uma loja grande, que era do Demetrio Maluf, né? Então era uma loja muito bem equipada. Era madeira tudo, né? Tinha de tudo, Tinha de secos e molhados? Não, só roupa, parte né? tecido. Só tecido. Então tinha essa venda do seu Basílio, passava a Baixada e o Córrego Jaburandi, então já era a loja do seu Demetrio, uma loja grande, bem grande. Depois subia para cima, então aí tinha mais uma sorveteria, tinha Angelim Tempesta, Toninho Tempesta. Eles tinham o comércio? Comércio também, né? Secos e molhados. Mais aqui em cima já, né? Onde é, aí em frente ao Romero, aí era Angelim Tempesta. A esquina aqui era do Antoninho. Então são as coisas que a gente lembra assim, que existia. Aí aqui na Avenida Manuel Ribas. Essa avenida, ela passava uma rua para baixo da igreja só, né? Então era travessinhas assim, mais curtas, né? E já tinha algum comércio ali? Não, da igreja para baixo não existia comércio. Agora no centro existia aí tinha até médico naquela época, um dentista, né? A loja que eu lembro daí era só essas uma que eu citei agora, né? E a escola aqui em cima, né? Isso é o que eu me lembro de criança. Mas depois, já um município, aí já começou então criar novas lojas, né? Foi. Não estaremos aqui precisando dos nomes dos pioneiros que compravam estes lotes e vinham para o patrimônio Jaborandi. Porém, alguns deles deram impulso primário na formação do núcleo urbano com o comércio. Esse é o caso da família de Lázaro Gomes Pinto, que se destacou por implantar o cultivo de café e incentivar o comércio local. Já o senhor Antônio Parralego veio de uma fazenda próxima ao município de Palmital em 1923, com a família, e comprou um pequeno sítio próximo ao patrimônio e logo também se lançou no comércio, com uma venda de secos e molhados e mais tarde um restaurante. O senhor José Moraes também possui uma venda de gêneros alimentícios e diversos no traçado que seria a rua principal do Jaborandi, mais tarde sendo chamada de Avenida Interventor Manuel Ribas, onde o senhor Manuel da Silva Machado, com visão comercial, foi o introdutor de máquinas de beneficiamento de cereais e construiu o primeiro hotel do patrimônio, o Hotel Santa Maria. O senhor Luiz Antônio Rodrigues, o Luiz Capanga, dedicou-se ao desbravamento das matas, formando novos núcleos populacionais, sendo o primeiro na criação de gado e de suínos. Também foi o proprietário do primeiro automóvel que circulou no Jaborandi. Devemos destacar o percurso de 36 km até Cambará, que foi realizado em 3 dias de viagem, pois não havia estrada de rodagem, somente trilhos mal formados, sendo esse tempo gasto na abertura de caminhos por onde deveria passar o automóvel. No
o meu pai tem umas terras aqui, lá do Matarazzo, então aqui ficou um ponto estratégico, né? Ele tomar conta das terras. Esses era de onde? Vocês eram de onde? Ele é de São Paulo. São Paulo? São Paulo, da capital. E daí ele tinha comprado um sítio, né? Aqui. Ele tem umas terras lá, perto da Fazenda Matarazzo. É o ponto, né? Seria Cornélio aqui, né? Aqui ele achou mais fácil. Foi em 1933. 1933. Ele veio para cá, o senhor veio junto com ele? Veio junto. Ele veio com intenção de montar farmácia? Não, ele veio, sabe, ele fez a Revolução de 32, né? Depois ele terminou a Revolução e veio para cá. Vieram aqui, como se diz, começar a vida, né? Começar a vida. Ele tinha os terrenos lá, achou que aqui fica mais fácil de ter comunicação lá com as terras. Né? E ele chegou a tocar as terras lá? Não, aquilo foi, naquele tempo era coisa encrencada, era grelhada, isso aqui. Eu, mais ou menos, eu sei assim, naquele tempo não valia nada, né? Mas sempre tinha na escritura, tinha outra que tinha escritura, naquele tempo o Paraná que era um rolo danado. No tempo do acho que no tempo dos Camargos, lá, não sei. Aí no caso então ele comprou um sítio que chegou e já tinha poceiro no lugar? Não, tinha, pelo contrário, né? Um terreno que tinha 2 escrituras, né? Tinha 2 escrituras no terreno só? Isso. Depois foi indo, mas era casa de posse. Porque casa de posse, mas aqui a posse é o domínio, né? E depois meu pai morreu, aí eu fiquei com o mais velho da família, ficou tomando conta da farmácia aqui, porque lá acabou. Eu acho que ele entrou lá e requeriu uso do campeão, eu não sei. Daí pra frente eu não sei. Aí ele veio para cá, se instalou aqui no patrimônio de Jaborandi, que chamava. De Jaborandi. Já montou uma farmácia? Tem uma farmacinha aí, temperatura, uma leita dela aqui, né? Uma leita. Ele, você sabe, é o que tinha para atender o povo, hein? Aqui era um sacrifício danado, nossa senhora. Aí o senhor veio junto, em 33 o senhor tinha quantos anos? Em 33? Eu tinha mais ou menos 11 anos, de 11 para 12 anos. Aí o senhor lembra certinho como é que era aqui em Itamaracá, o patrimôniozinho, como é que era aqui, senhor viu? Tinha 10, 12 casinhas aí, mais ou menos. Já tinha umas casinhas meio antigas, isso aqui eu não sei bem quando foi fundado isso aqui, mas já tinha umas casinhas aí. Já tinha rua, asfalto? Asfalto, nada, nem rua, tinha uns trilhos para capoeira. Os trilhos para capoeira, né? E aqui quando vinha uma condução aqui, todo mundo ia ver. Igual índio, né? Sabia de onde veio, o que veio fazer, para onde ia. Era uma coisa rara, passava um mês para aparecer. Naquele tempo não tinha mesmo, era difícil, né? Mas isso eu lembro bem. E quando chovia aqui, ficava incomunicável. Outro pioneiro que devemos citar é o Sr. Moacir Correia, vindo da cidade de Monte Alto, estado de São Paulo, que fundou uma fazenda com o mesmo nome, Fazenda Monte Alto. Fazendeiro de café na região, responsável pela vinda de imigrantes para o Jaborandi. Foi buscar no Porto Santos o primeiro grupo com 19 famílias nipônicas. A quantidade de imigrantes vindo para o patrimônio é significativa, porém muitos já vinham como proprietários de terras, ou seja, já haviam sido colonos de outras fazendas no estado de São Paulo. Tinham conseguido poupar algumas economias e comprar um sítio na região pioneira. Como as várias famílias de descendência italiana, Santin, Polizel, Fuseto, Basseto, Bianconi, Bonancin, Giussiani, Dalben, Biagi, Feriato, e de espanhóis como Parralego, Munhoz e outros, e também japonesa, como Oshiro, Kajiwara, Otsuki, Makiyama, Nouchi, Okada, Matsubara, Sato, Ouchi e outros. A predominância do catolicismo nessa população, tanto na vilinha do Jaborandi como em toda a área rural, receberam os primeiros atendimentos religiosos do primeiro vigário de Cambará, o padre João Belchior, que incentivava a construção de uma capela. O senhor José Luiz Teixeira, católico fervoroso, doou um terreno que ele possuía a 100 metros do córrego Jaborandi para a construção dessa capela. De madeira e muito rústica, foi construída essa capela pelos próprios moradores, entre eles João Faustino, que era quem dirigia, na ausência do padre, as rezas, as novenas, benzimentos e procissões, sendo também catequista. A capela ficou pronta no mesmo ano, em 1928,
ano em que foi celebrada a primeira missa pelo padre Belchior, que passou a visitá-la umas 4 vezes ao ano, devido à distância e à dificuldade de locomoção que havia na época. Em 1939, com o pequeno crescimento da população e, por conseguinte, o aumento da frequência dessa na capela e da presença de uma liderança local que zelava por ela, a capela passou por uma reforma. E daí vinha o padre, o pessoal ia assistir às missas, depois tinha sempre festa assim, em volta da capela. Uma vez, talvez uma vez ou 2 vezes por ano, né, eles faziam uma festa para juntar um dinheirinho, né, para a reforma da capela. Para os bens. E pensando também já na construção da matriz, porque era muita gente naquela época, né? Então, naquela época, me parece, pelas histórias, já parece que tinha 17 mil habitantes aqui em Itamaracá. Na área rural. Tudo, juntando tudo. Aí, e nos períodos que o padre não vinha, sabe? Ele vinha uma vez por mês. Os outros períodos tinha missa frequente, as novenas. Não. Aí tinha terço e o rezador, o capelão João Faustino, né, o famoso João Faustino, que eu, graças a Deus, cheguei a conhecer, foi um catequista meu. Então ele, assim, 2, 3 vezes por semana ele rezava o terço, né? E o terço só com procissãozinha, fazendo as casas. Né? Então ele fazia um trabalho bonito, o João Faustino. Isso eu cheguei a conhecer ele, né? Foi meu catequista. Tá, e daí começou já um padre com mais frequência, né? Não, ainda até 54 vinha uma vez por mês. Mesmo quando passou a Bandeirantes, né, que eram os freis de Bandeirantes, que eu já citei, né, o Frei Elias, o Frei Vital e outros freis que vinham. E, então já veio com isso. A partir de 1955, quando se formou paróquia, então aí passou a missa quase todos os dias. Já em 1943, pois neste ano, o patrimônio de Jaborandi, com o nome de Distrito de Itambaracá, passou a pertencer à paróquia de Andirá, e foram os padres palutinos que então atendiam essa paróquia, e vinham regularmente, uma vez por mês, visitar a capela. Nessa época, a população rural, sitiantes, fazendeiros, colonos e volantes, vinham algumas vezes por mês comprar aqueles produtos que não eram extraídos de seus cultivos, e com a construção da capela, vinham eles dedicar o seu devocional nas missas, onde um domingo por mês, ou o domingo de mês, vinha o padre Belchior e depois os padres palutinos de Andirá rezar a missa oficial, onde era também realizada uma festa ao redor do coreto da capela, com leilões das prendas doadas pela comunidade, para levantar fundos para a própria capela. Faustino, você conheceu? João Faustino? Conheci demais, ele era rezador de terço. Você conheceu também, Nadão? Ele era rezador de terço. Essa igreja aqui foi ele que era o padre daqui, ele que era... Da capelinha? Ali onde é que é a igreja, só que não era aquela, isso aí foi feito depois, né? Era ali mesmo onde é que é a capela ali. Tinha uma igreja ali, tinha um coreto que eles falam, né? Subir lá em cima para gritar lailão, essas coisas. Fazia festinha, era daquele lado. Depois, aqui tudo era capoeira. Depois que roçaram aqui, limparam, aí começaram a fazer essa igreja aqui. A igreja aí nova. Já faziam uns 10 anos mais, né? Depois de uns 10 anos que fizeram isso aqui. O senhor foi na missa lá em cima? Chegou aí na missa? Hoje vinha o padre de Andirá. O padre de Andirá que vinha celebrar a missa aqui. Até não sei como é que o Custar chamava esse padre. Não esqueço como é que ele chamava. Mas eu lembro tudo daquele tempo, que eu já era molecão formado, né? Nós ia pescar para pegar peixe, para quando tinha festinha, domingo de mês, né? Na tarde de domingo de mês, faz reza, faz lailão, né? Aquela coisa. Então nós ia pegar peixe para nossa mãe assar, para trazer com prenda aqui no lailão. Fazendo leiloava? Leiloava. Aquela pracanjurrona bonita, assim, minha mãe assava bem assadinha. Ponhava numa bandeja bonita, assim, trazia aí. Só que a bandeja levava para trás, né? A pracanjura já rematava aí mesmo. Fazemos uma análise da circulação de pessoas de toda a área rural em busca de mercadorias no comércio e durante as celebrações e festas religiosas nas décadas de 20, 30 e início na década de 40, notamos uma unificação das várias áreas rurais e também da população urbana emergente, tornando fortes esses laços, o que fomentaria os pensamentos de interesses locais, de desenvolvimento urbano, religioso e socioeconômico.
pessoas conhecidas, né? Começando do noivo, né? Que é o Antônio Berti, né? E a noiva, Dona Oscarina Feriato, e depois Berti, né? Esse aqui é o Benevenuto Santin, foi um dos fundadores que ajudou a restaurar essa capela, né? E depois construir a matriz. Aqui o Massimiliano Berti, né? Que é pai do Antônio Berti. Depois, mais aqui, nós vemos José Mendonça, temos uma rua ali em cima, né? Na saída para Bandeirantes, que leva o nome dele, né? Dona Geni Mendonça, que foi Anita Mendonça, né? Que foi uma das primeiras trabalhando no Correio. Aqui está o Servílio Querubim, né? Que foi um dos prefeitos. O Antônio Santin, Humberto Santin, Álvaro Balestra, né? Aqui, essa cabecinha aqui é o meu pai, Luiz Santin, né? Depois vamos mais aqui, ó. Aqui nós vemos o seu Basílio Feriato, que tinha uma loja, né? Loja não, uma Secos e Molhados, né? Que é pai da Dona Oscarina Berti, né? Aqui nós temos aqui a Dona Braulina Sato, né? Braulina Feriato Sato. Então são as pessoas que conhecidas. E alguns ainda conhecem Otávio Feriato, conheceu, né? Otávio Feriato, Alípio, né? Então eram adolescentes naquela época, em 1947. Então são as pessoas mais conhecidas, né? Que eu, por exemplo, me lembro muito bem. Jorge, o Roberto Jorge aqui, né? A esposa dele, a Dona Geni, que veio a falecer, né? Essa menininha aqui era uma freira que morreu como freira também, né? Era irmã, filha da Dona Anita. Esse aqui também é falecido, que é filho. E o Jair Mendonça, né? Filho do seu José e Dona... Como era? Da Anita, me parece. Então, são essas pessoas conhecidas, que eu ainda me lembro muito bem. Esse aqui, olha, essa cabecinha aqui é o José Santin, que ainda é vivo, que está ali, aquela oficina Santin, né? Então esse aqui é o pai do Eduardo. Então são as pessoas mais conhecidas. Eu tenho aqui também um irmão meu, o Guido Santin. Eu nessa época tinha 7 anos. O senhor não está na foto? Não. Eu estou aqui do seu lado. Com a expansão pequena, mas significativa do distrito de Itambaracá, o bispo de Jacarezinho, Dom Geraldo de Proença Sigô, junto com os paroquianos, decidiram construir uma nova igreja. Em 1948, os padres palotinos entregaram a paróquia ao padre secular Paulo Cheira. O padre Paulo iniciava mais tarde a construção, em 1949, de uma nova igreja maior, de alvenaria, numa área mais alta onde o patrimônio estava tendo maior acúmulo de pessoas e comércio. A construção durou anos, sendo concluída pelo padre Lessa, que chegou ao município em 1958. Em 1º de novembro de 1955, o bispo diocesano Dom Geraldo Sigô criou por decreto a paróquia, e em 17 de dezembro do mesmo ano tomou posse o primeiro vigário, o padre secular holandês Leonardo Nielsen. O padre Leonardo trabalhou 3 anos na paróquia, levantou a Torre da Matriz e transformou a velha igreja em salão dos congregados marianos. No começo de abril de 1958, o padre Leonardo deixou definitivamente a paróquia. Seu sucessor foi o padre Lessa, da congregação deste homem. Ele terminou as obras da matriz, fundou um pequeno asilo para velhos e mais tarde o prédio da Escola São Francisco Xavier. Aí, já falando com a vinda do padre Lessa, assim, o senhor conviveu bastante. Quem que era o padre Lessa? Como que ele... O Lessa era um mineiro muito bom, vixe, ele... Então, veio o padre Leonardo em 55, em 58 o padre Leonardo foi embora, então deu o espaço, aí o padre Lessa entrou em 58, né? Bem aí no finalzinho, se eu não me engano, foi em setembro, outubro de 58, o padre Lessa veio. Era um mineiro calmo, inteligente, ele era tudo. Ele era engenheiro, ele era médico, ele era tudo, ele entendia tudo. Inclusive,